caderninho de anotação? Aí eu vejo que tu ama mesmo. Tá com um caderninho para anotar, tudo bonitinho, aí eu vejo que tu... Sabe por quê, gente? Deixa eu te falar. Quando você ouve, você só absorve 30%. Tem que anotar, cara. Tem que anotar. Hoje a gente tem a facilidade de assistir depois de novo a live, né? E tal, mas, cara, vai fazendo suas anotações. Amém? Cadê a tua Bíblia? Tá com a tua Bíblia aí? Crente agora não quer mais andar com a Bíblia, não. Andar com o celular, anda com a tua Bíblia. Caminha logo um tijolado aqui, ó. Meu irmão, anda com a tua Bíblia, meu amigo. Isso aí, aproveita enquanto tu pode andar com ela livremente. Vamos nessa, então. Essa é a nossa série Na Direção Certa. É um tema que tem a ver com o fato, deixa eu te dizer, de nós termos a sensibilidade de caminhar na direção de Deus para a nossa vida. É isso. Não tem coisa pior, você não tem noção de que um homem está fora do propósito de Deus para a vida dele. O propósito de Deus para a tua vida é a tua segurança. Porque se você anda no propósito que Ele tem para você, Ele te supre, Ele te protege, Ele te guarda em tudo. É isso mesmo, porque você está no caminho que Ele ordenou. Você está andando direitinho debaixo da direção dEle. Então, Ele vai se responsabilizar por você. E tudo que te envolve. E até as dificuldades que se levantam, você vai entender que não estão se levantando contra você, mas contra o propósito de Deus que é você. E se está se levantando contra o propósito de Deus, já é mais que derrotado em nome de Jesus. E é assim que a gente avança, passando por cima das dificuldades. Por quê? Porque eu estou no propósito de Deus e ninguém pode me parar. Essa é a tua segurança. Mas isso, cara, envolve eu e você desenvolvermos muita sensibilidade. Para identificar a voz de Deus, ter sensibilidade para ouvir. Senhor, é para sair? Então eu saio. É para ficar? Então eu fico. Viro à direita? É igual o GPS, gente. Você bota lá um determinado endereço no destino do GPS. Deus é igualzinho. Daqui a 2 quilômetros vire à direita, não é assim o GPS? Deus também, quando Ele quer que você faça uma mudança, Ele já vai te avisando. Tem outra coisa para a tua vida. Começa aqui dentro, o negócio já não fica tão... Você já começa, ele já está te sinalizando, vai virar à direita, hein? Aí se você tem sensibilidade, a voz vai ficando mais alta. Daqui a pouco, na próxima direita vire, chegou. E é a voz dele. Agora também, se você está numa reta, numa estrada de 100 quilômetros, o GPS ficar falando? Não, você está na direção, está andando, não tem que mudar. É o meu caso hoje. Estou no caminho que Deus planejou para a minha vida, mas há um tempo atrás Ele falou coisas comigo que eu tive que me submeter. Eu estava querendo ir para a esquerda, Ele falou, não, é direita. E aí? Então a gente tem conversado muito sobre isso, porque é uma mensagem prática que te abençoa, cara. Porque amanhã você vai ter que fazer uma escolha, e aí? Amanhã você vai ter que tomar uma decisão, e aí? O que você está levando em consideração na hora de decidir? O que você está levando em consideração na hora de escolher? O que está pesando mais? É a voz de Deus ou é a tua humanidade? Ou é o eu quero? Porque às vezes a gente confunde a voz de Deus com o eu quero. Porque a gente até na oração, a gente vai orar, mas a gente já sabe o que a gente quer, né? Então a gente já vai, eu chamo isso de oração contaminada. Você vai orar, pedir direção a Deus, mas no teu coração já está certo do que você quer. E você acaba ouvindo o que você quer mesmo. Mas será que foi de Deus? Que a voz dele às vezes vem baixinha assim, ó. Você tem que estar muito atento. Andar uma jornada na direção de Deus é a nossa maior segurança. E a gente já falou muita coisa sobre isso aqui. Várias pessoas já vieram aqui ministrar essa palavra no teu coração. Como a voz de Deus é. Foi falado sobre vozes enganosas, vozes mentirosas. Como que elas vêm tentando nos enganar. Que a voz mentirosa, ela vem para te tirar da rota.
E geralmente ela vem com uma voz que te agrada. Não exige de você nenhum tipo de sacrifício. Essa voz é enganosa. Desconfie disso. E eu geralmente assim, se tem uma posição muito confortável para minha carne, eu desconfio. Geralmente a direção de Deus te confronta. Te confronta na carne. Não te deixa confortável. Te tira da zona de conforto e te coloca na zona de conflito. Porque é na zona de conflito que a gente é transformado. Ninguém é transformado na zona de conforto. A gente é transformado na zona de conflito. Espírito Santo, essa palavra nos leva para esse lugar. Ela vem e me confronta, e aí agora eu tomo uma decisão. Eu fico com a palavra, eu fico com o que Deus está falando, ou eu continuo vivendo minha própria vontade, minha própria direção. Sou eu que sou o Senhor da minha vida, ou é Deus que é o Senhor da minha vida? Eu estou no lugar que Deus quer que eu esteja, ou eu estou no lugar que eu quero estar? Boas perguntas, né? Cada um de nós. E aí nas últimas semanas, nas últimas 3 semanas, eu tenho falado sobre esse tema aqui, escolhas e decisões. Que de modo geral, Deus, Ele tem vitória para nós, e Ele tem uma vida de bênção para nós. Jeremias 29:11 diz que os planos dele são de paz. Mas o que de fato vai dizer o que eu vou viver, se eu vou viver os planos de Deus, ou se eu vou viver uma vida ruim, são as minhas escolhas e decisões. A minha e a tua vida são construídas pelas decisões e escolhas que fazemos e tomamos. E aí tem um texto maravilhoso, lá em Êxodo, se eu não me engano, Deuteronômio 30:19, na versão da NTLH, que está assim, neste dia, eu chamo, Deus está falando, eu chamo o céu e a terra como testemunhas contra você. Olha o que Deus está dizendo, pega essa palavra agora. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Que é isso? Eu estou dando a vocês a oportunidade de escolher. E aí ele agora dá a dica, mas ele não vai te obrigar. Ele vai dar a dica, escolhe a vida, para que vocês e os seus descendentes. Por que os seus descendentes? Porque uma decisão errada que você toma, não vai só você para o buraco, vai você e quem está do teu lado. Então Deus, ele está dando a dica, mas ele não vai te pegar na força do braço. É você que tem que tomar a decisão. Aí você vai falar para mim, pastor, quem é o maluco que vai escolher morte? Te respondo, ninguém. Mas você pode escolher morte achando que está escolhendo vida. Porque a Bíblia também diz que há caminho que para o homem parece bom, mas o final... Então você só é capaz de escolher vida na direção e na sensibilidade do Espírito Santo te auxiliando. Porque geralmente a vida pode ser um caminho de sacrifício, e a morte pode ser um caminho de prazer para você. Parece bom, mas o final, morte. Por isso que ele está dizendo, nossa vida, e aí eu vou passar rápido por tudo aquilo que a gente já falou. Nossa vida é construída pelas escolhas que fazemos e decisões que tomamos. Outra frase, querer viver os planos de Deus para a minha vida na prática, são minhas escolhas e decisões que vão determinar os resultados. O que você vive hoje é resultado de escolhas que você fez ontem, e o que você vai viver amanhã, resultado das escolhas que você está fazendo hoje. Na prática é isso. Amém, queridos? Olha esse provérbio, que coisa linda. O homem tolo estraga a sua própria vida, e depois, revoltado, joga a culpa no Senhor. Por que eu estou passando por isso, Senhor? É mesmo? Para pensar nas escolhas e decisões. Para pensar. Vamos passando. E aí, a gente começou a falar sobre como fazer a melhor escolha e tomar a melhor decisão, amém? E a gente está tomando
a vida de Jesus como base. Será que Jesus, na sua jornada terrena, fez boas escolhas e tomou boas decisões? Será que ele teve uma jornada de sucesso? Jesus teve uma jornada terrena de sucesso? Sim, porque sucesso não é o resultado do que os outros pensam. Sucesso é você cumprir o propósito de Deus para a tua vida. Ele acabou na cruz, mas ele teve sucesso, porque o propósito era esse. Então não é sucesso aos olhos dos outros. Sucesso aos olhos de Deus não é fama. Sucesso aos olhos de Deus é você cumprir o propósito para a tua vida. Isso é sucesso. E Jesus teve sucesso, porque ele cumpriu à risca a missão que Deus o designou. Então tem um texto em Isaías que está falando profeticamente de Jesus, e da onde nós estamos extraindo alguns ensinamentos para nós tomarmos boas decisões e fazermos boas escolhas. Isaías 11, a partir do verso 1, está falando de Jesus. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Está falando de Jesus. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Está aí o baita segredo do sucesso da vida terrena de Jesus. Ele tinha uma parceria infalível com o Espírito Santo. E quer a boa notícia, sim ou não? Esse mesmo Espírito que estava sobre a vida de Jesus está sobre a nossa vida. Então, se Jesus tinha tudo para ter uma jornada de vitória, eu e você também temos. É espírito de conselho. E a gente está pedindo conselho a A, a B, a C, mas a gente não pede ao espírito do conselho que anda contigo. Você tomar uma boa escolha, ou fazer uma boa escolha, tomar uma boa decisão. Quem está entendendo? Verso 3: deleitar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, com base nesse texto, Isaías 11, de 1 ao 3, a gente tirou 5 dicas, 5 passos para você fazer uma boa escolha e tomar uma boa decisão. Olha aqui para mim, 5 passos. Você está comigo? O primeiro foi o quê? Isso, não anota mesmo não. Ninguém. Primeiro, dependa do Espírito Santo, cara. Não era isso que estava escrito lá no verso 2? Repousará sobre ele o espírito de sabedoria, o espírito de conhecimento, o espírito de fortaleza, o espírito de conselho, o espírito de entendimento, não era isso? Então, eu e você precisamos depender do Espírito Santo. Em cada escolha, em cada decisão, levar em consideração a pessoa do Espírito Santo, pedir ajuda a Ele, criar a consciência da pessoa do Espírito Santo em nós para nos ajudar. Ele está sempre disponível. Mas a gente se esquece disso. A gente não cria consciência, a gente não cria o hábito de perguntar para o Espírito Santo. É um hábito que precisa ser desenvolvido. Espírito Santo, direita ou esquerda? Espírito Santo, o que eu faço agora? Espírito Santo, me ajuda, eu não sei fazer isso. Cara, ele te capacita, Ele te orienta, Ele te dá o perfeito conselho, vem dEle, diga amém. Considere o Espírito Santo. Esse foi o primeiro. E aí, a gente falou muitas coisas, e eu deixei só esse aqui para te lembrar. Deus, Ele tem uma palavra, uma direção para cada momento e situação que atravessamos em nossa jornada. Entendeu? Por isso que a gente tem que pedir ajuda a Ele. Porque Ele tem uma palavra. Você está vivendo um momento, você tem que tomar uma decisão. Quero só te dizer, Deus tem uma palavra para te dar sobre isso. É mesmo, pastor? É. Sobre qualquer assunto? Sobre qualquer assunto. Se você consultar, Ele vai te dar uma palavra, Ele vai te dar uma direção. Ele tem. Deus sempre tem direção para nós. Deus sempre tem direção para mim e para você. A gente não tem direção dEle porque a gente não busca. Mas Ele sempre tem direção.
Então esse foi o primeiro passo. Geralmente a direção de Deus, você tem que considerar isso aqui, Tome cuidado de escolher aquilo que você quer, em detrimento daquilo que você precisa. A voz de Deus sempre vai vir na tua necessidade, não na tua vontade. E é aí que a gente se engana, que a vontade humana grita alto, mas Deus não se impressiona com isso. Deus, Ele te orienta na tua necessidade, não na tua vontade. Então tome cuidado com isso. Segundo passo, não decida nada, pressa. Tem um ditado aí que já diz que a pressa... Quem é a perfeição, gente? Deus. Então a pressa é inimiga de Deus. Pode ver, quando você sai de casa com pressa, já começa a dar tudo errado. O sinal que era para estar aberto está fechado. Sim ou não? Porque a pressa é inimiga mesmo. Pressa atrapalha. Então não entre nesse frisson de ter que decidir. Não, porque eu tenho que escolher. Porque é a última. Porque é a última oportunidade. É mesmo? Então não é para mim, querido. Não vou entrar na pilha do inferno. Não, tem que decidir logo. Porque se o senhor for lá e voltar, pode perder. Cara, se eu perder, porque não era para mim. Eu sou desse jeito, cara. Me impressionou, eu pulo fora. Eu não vejo Jesus com pressa. Sabia disso? Se o inferno, anota essa frase. Se o inferno não pode te parar, ele te acelera. Das duas maneiras ele te tira do propósito. Ou porque você está parado, ou porque você está muito rápido. Passou à frente de Deus. Toma cuidado com a pressa. A gente falou muito sobre isso. E aí em tese a gente terminou falando isso. Gaste o tempo que for necessário, preciso, até que a certeza e a paz se estabeleçam no teu interior. Gaste o tempo que for preciso. Pastor, mas eu vou perder você. Quem está com Jesus não perde nada. Tem essa de eu vou perder. Você está com Jesus, está perdendo alguma coisa? Diz aí para mim. Pelo amor de Deus, gente. Que vai perder o quê? Perder nada. Número 3, que a gente falou semana passada. Não considere a aparência das coisas. Não foi isso? Estava lá no verso 2, ele não julgará pela aparência. Lembra disso? Gente, isso aqui eu estou extraindo de Isaías 11, do 1 ao 3. É uma mensagem expositiva. Não julgará pela aparência. Lembra que estava escrito lá? Jesus não julgava nada pela aparência. Então não se impressione com o que você está vendo. Pastor, mas é bonito. É mesmo? Pode ser um laço bonito. Pode ser uma armadilha bonita para você. Cuidado com a aparência. Pastor, de encher os olhos, é mesmo? Cuidado com esse laço, meu irmão. Cuidado. Ló escolheu pelo que estava vendo. A Bíblia diz assim, que ele levantou os olhos e ele viu a campina do Jordão, tudo verdinho. Aqui os olhos de Ló, aquela grama verdinha, tudo bonitinho. Abraão falou, cara, se tu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Diz a Bíblia que Ló foi buscar o Senhor para saber para onde ia. Está escrito isso, está escrito que ele levantou os olhos e viu a campina. Que coisa linda. Escolheu, vou para lá. Parou dentro de Sodoma e Gomorra. E perdeu a mulher. Teve que ser resgatado a cidade por causa de uma escolha errada. Qual era o papel de Ló? Não, tio, presta atenção, tio. Eu saí contigo, eu estou debaixo da tua bênção. Tio, quê? Estão discutindo? Os meus pastores? Os meus pastores estão arrumando confusão com os teus pastores? Por causa de gado? Como é que você... Junta todo mundo aqui, vem cá, vocês estão malucos? Sabe que a gente está debaixo da bênção do meu tio? Não quero mais saber disso aqui. E vamos fazer o seguinte, tio, o gado é todo teu, não quero saber de nada. Eu só quero ficar perto de você porque a bênção está contigo. Isso era que Ló tinha que fazer.
Mas não, escolheu. Com base no que estava vendo. Levou a família toda para o buraco. Então, cara, cuidado com o que aparenta ser bom. E aí eu falei isso aqui contigo, ó. Por trás de cada oportunidade de escolha que se apresenta diante de nós, existem informações que não conseguimos ver com os nossos olhos. Você precisa do discernimento do Espírito Santo para fazer uma escolha. Pastor, mas aqueles olhos azuis, quando eu vi, fiquei, é mesmo? Pode ser um baita problema para a tua vida, cara. Não estou falando só de relacionamento não, várias áreas, até mesmo um emprego. Não, pastor, vai ser bênção porque eu vou ganhar mais, trabalhar mesmo, cara, e menos, legal, é bênção mesmo, mas você já perguntou a Deus? Você já colocou isso diante de Deus? Você já gastou o tempo necessário para discernir isso no Espírito? No Espírito, não é aqui, não é aqui que você tem que concluir coisas, é aqui, que é aqui que Deus se comunica contigo. Ele vai te dar, cara, não vai não, que isso aí é um laço. É aqui, gente, para andar na direção certa. Amém? Vamos para o quarto e o quinto. Eu vou fechar hoje essa mensagem. Quarto, não decida com base em qualquer informação. Na verdade, isso aqui eu queria ter colocado assim, ó, cuidado com disse-me-disse, mas eu não coloquei. Mas é bem isso, porque o que a gente chega à conclusão, toma decisão com base no que a gente está ouvindo. Estão falando aí que o preço de não sei o que vai subir muito. Vai lá e faz uma besteira. Ouvi dizer que vai acontecer isso, vai lá e toma uma decisão com base no que ouviu falar. Cara, vou sair daqui porque isso aqui está ficando muito violento. É mesmo? Então você está se movendo com base nas circunstâncias, sem uma inspiração de dentro? Tá bom, o Rio de Janeiro é muito violento, mas se o propósito de Deus para a tua vida estiver aqui, vai sair por causa da violência? Porque se você estiver no propósito, Ele vai te guardar no meio de toda a violência. Agora, se você sai do propósito dEle, você pode ir para a cidade mais tranquila, você não está guardado. Saiu do propósito. Gente, tem muita gente que pensa sair do propósito de Deus é só pecado. Não, gente. Pecado não é sair do propósito de Deus. Pecado é morte espiritual, ponto. Mas você pode estar na igreja há anos e anos. Deus tem um plano, um propósito para a tua vida. Até mesmo no lugar que Ele te colocou para servir a Ele, para ganhar outras vidas, e você está fora desse propósito, achando que está servindo a Deus, mas na verdade você está servindo a você mesmo. Porque tem um propósito de Deus para a tua vida, que você tem obrigação de buscar para saber. Abre aí a tua Bíblia no livro de Jeremias. Bota para mim, Isa, por favor. Jeremias 29, a partir do 11. Vamos ler esse texto junto, porque o Espírito Santo levantou ele aqui no meu coração. Ele não está aqui preparado não, mas ele veio aqui no meu. Olha só, presta atenção, acompanha comigo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Até aqui tudo entendido? Deus tem um plano de paz, de vitória, de bênção para cada um de nós. Agora, por que a gente sabe disso? Tem alguma coisa que a gente tem que fazer. E está exatamente no verso seguinte, porque uma coisa está ligada à outra. Olha o verso 12. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu. Está entendendo? O que Deus está dizendo?
eu tenho um plano para você, de paz, de bênção, e você vai ter que me buscar para saber esse plano. Obrigação minha e tua. Se eu sei que Deus tem o melhor para mim, Gabriele, obrigação minha descobrir nele esse melhor. Tá entendendo? Buscar até eu descobrir. Olha o 13. Buscar-me-eis e me achareis. Aí, ó. Quando me buscardes de todo o vosso coração. É o que ele está dizendo. Ou seja, eu tenho, vamos agora lá do 11. Eu tenho um plano de paz, um plano de bênção. Por causa disso, você vai me buscar. E quando você me buscar, eu vou te revelar. Vocês vão me achar. Eu vou revelar o plano que eu tenho para vocês. Se você me buscar de todo o coração. E aí no verso 14 ele fecha. Passa, Isa. Serei achado de vós, diz o Senhor, e aí farei mudar a sua sorte. Ó, ou seja, quando eu revelar o meu plano para vocês, tudo vai mudar. Congregar-vos-ei de todas as nações, todos os lugares para onde vos lancei, tornarei a trazê-los ao lugar onde os mandei para o exílio, porque isso aqui está dentro de um contexto que o povo está indo para o exílio, mas Deus está falando, eu não planejei isso para vocês, vocês estão indo para o exílio por causa das escolhas e decisões erradas, mas mesmo lá, o meu plano não mudou, e se vocês me invocarem de todo o coração, eu me revelo e mudo tudo. É a bondade dele se manifestando, mesmo quando a gente está colhendo o resultado de escolhas erradas. Porque o povo estava indo para o exílio em Jeremias 29. Só você ler o contexto. Pode voltar para mim, Isa. Então percebe, gente? É de Deus que tem que vir a base de informação para você tomar uma decisão. Eu não vou me mudar porque está violento, eu estou no propósito de Deus. Eu não vou sair porque eu quero. Eu não vou fazer o que eu quero. Eu não vou tomar decisão, deu na telha, eu faço. Estou fora. Eu vou buscar o Senhor e vou me mover na inspiração dele aqui dentro. É para fazer, Senhor? É. É para comprar? É. É para vender? É. Não. Então não. Sim. Essa comunicação está disponível para mim e para você. E é nesse lugar que tem vitória. É nesse lugar que tem garantia de sucesso. É nesse lugar que tem garantia de paz e bênção em tudo que você fizer. Quem está entendendo isso essa noite, por favor? É o que está escrito a respeito de Jesus. Não, deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos olhos, nem segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então ele não se guiava por tudo que ele ouvia. Ei, olha aqui para mim. Jesus não era guiado por aquilo que ele ouvia. Jesus era guiado pelo Espírito Santo dentro dele, guiando ele. Por isso ele foi bem sucedido. A ponto até mesmo dele ir para dentro de um deserto, ser tentado 40 dias pelo diabo. E diz a Bíblia que foi o Espírito Santo que levou. Mas ele saiu de lá mais que vencedor. Então, a gente vai se prendendo a muitas informações, a gente fica vendo muito jornal, a economia vai de mal a pior, o governo vai de mal a pior, não sei o que vai acabando, e está muito caro, está difícil, aí eu começo a tomar umas decisões, vou fazer isso porque está ficando difícil, e lá na frente estão falando que vai acontecer isso, eu vou fazer isso e isso, e vou me preparar, é mesmo? Você já está se preparando, você já está se preparando para o pior cenário com base em informações meramente naturais. E o sistema do reino de Deus é diferente do sistema desse mundo. Nós não estamos em uma democracia. Nós estamos em uma monarquia. Ele é o rei, a gente obedece. Democracia, cada um faz o que quer. Reino de Deus não é democracia. Reino de Deus é monarquia. Ele é rei e nós somos súditos. A gente só pode curvar, baixar a cabeça e obedecer. Porque ele é o rei. Ele está sentado num trono.
Ele manda, Ele governa, e a gente obedece. Deus não depende do sistema desse mundo para nos abençoar, querido. Aí eu me lembro, sabe de quê? Eu me lembro de Isaac em Gênesis 26. Que diz a Bíblia que ele estava num lugar que a fome chegou. A fome chegou e ele começou a considerar ir embora dali. Não, tem fome aqui, tem seca aqui. Bota aí para mim, está vindo uns textos hoje meio doido no meu coração. Bota Gênesis 26 a partir do verso 1 para mim, por favor. A gente vai ministrar com o Espírito Santo mesmo, na direção dele. Aí, ó. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, saiu para outro lugar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Verso 2. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Ei, o que é isso que tu está fazendo, Isaque? A fome chegou, tu está querendo sair fora daí? Está se movendo, Isaque, com base em circunstância natural? É isso mesmo, Isaque? Você vai tomar uma decisão com base no que você está vendo? Você vai tomar uma decisão com base no cenário natural? É isso que Deus está falando. Deus está falando negativo. Não desças ao Egito, fica aonde eu mandei. Não sai daí não. Não mandei você sair. É só isso que Deus está dizendo. Você está querendo sair porque você está vendo o negócio ficar ruim, mas eu não mandei você sair. E aí? Verso 3. Habita nela, e eu, olha que promessa, serei contigo, te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Deus só está falando para Isaac assim, ó. O importante, Isaac, não é o lugar que você está, o importante é quem está contigo. Se você está no terra da seca, mas eu estou contigo, eu vou te abençoar na terra da seca. Eu serei contigo. Bota o verso 4. Multiplicarei a tua descendência. Ele confirma o juramento que ele havia feito a Abraão. Confirma agora na vida de Isaac. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Verso 5. Porque Abraão obedeceu, olha aí, Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos, as minhas leis. Então, assim como ele guardou, guarda você também. Verso 6. Isaac, pois, obedeceu. Estava considerando tomar uma decisão com base num cenário, mas Deus vem e fala com ele, ele então obedece e fica. Depois que ele fica, o que acontece? Verso 12. Verso 12. 12, Isa. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu a 100 por um, porque a terra era boa. Plantou na terra da seca e colheu a 100 para um, porque Deus era com ele. Está tomando decisão com base em quê? Não importa onde você está, importa quem está contigo. Pode ser uma terra seca, mas se Deus está com você, você vai plantar e vai colher a 100 para um, porque Ele mesmo te abençoa. Entende, gente? A gente tem uma visão de sucesso muito diferente. O pessoal tem visão de sucesso aí, onde mora. Todo mundo quer morar num lugar legal, eu também. Mas espera aí, o sucesso mesmo é se Deus está comigo. É Ele que eu não posso perder. O resto é o resto. Quem está entendendo? Pode voltar, Isa, obrigado. Então Deus não depende do sistema desse mundo. Um Deus que é criador, querido, traz à existência aquilo que não existe. Ele depende de quê? O atributo de um criador é: não existe, nunca ninguém fez, eu crio. Ele cria todas as coisas. E Ele está comigo. Eu estou dependendo do sistema desse mundo? Eu que não estou, cara.
Pode falir tudo, mas o reino de Deus é inabalável. Lugar que eu e você estamos. Amém, queridos? Então não decida com base... Você está conseguindo pegar a mensagem? Não decida com base em notícia, com base no que estão falando. Calma. Coloca isso diante de Deus e vê se é para você tomar essa decisão mesmo. Agora, se você está saindo de um lugar porque Deus está te mandando, cara, aí você vai ser igual Moisés. A Bíblia diz, cara, que ele recusou viver no palácio. Fala aí para mim. Tinha tudo. Saiu do palácio para comer cebola com os israelitas, porque Deus mandou. Aí sim, se Deus te direcionou, você pode sair até do palácio, porque Ele é contigo. Você está entendendo isso essa noite? Está assim ou não? Tu está vivo? Meu Deus. O último, botei aonde, né? Eu botei dentro do bolso. Último para a gente fechar. 5. Mantenha. Isso aqui é importante. Na hora de fazer uma escolha e tomar uma decisão, o temor do Senhor precisa te guiar. Você tem o temor de Deus? Então escolhe de acordo com uma pessoa que é temente a Deus, cara. Uma pessoa que ela é temente a Deus, ela é prudente nas suas escolhas e decisões, porque ela não quer desagradar o seu Senhor. E é isso que está escrito a respeito de Jesus. Vou voltar lá, ó. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Eu e você precisamos manter em alta o temor de Deus, porque é o que está escrito em Provérbios 9:10. O temor do Senhor e o conhecimento do santo é prudência. Então, se eu quero escolher com sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Agora, a gente precisa entender o que é temer a Deus. Porque tem muita gente que não sabe o que é temer a Deus. Deixa eu te falar, temer a Deus não é ter medo dele. Temer a Deus é honrá-lo, a ponto de priorizar a sua vontade em detrimento da nossa. Então preste atenção, na hora de eu fazer uma escolha e tomar uma decisão, eu estou com muita vontade de escolher de uma maneira, mas quando eu percebo que a vontade de Deus é outra maneira, por temor a Ele, por respeito a Ele, eu abro mão da minha vontade para honrar a vontade dEle. Isso é temer a Deus, não é ficar com medo dEle. Temer a Deus é uma atitude de respeito e reverência à pessoa de Deus. Temer a Deus é a consciência de que Ele é Senhor e eu sou servo. Temer a Deus é a consciência de que Ele é rei e eu sou súdito. Temer a Deus é a consciência de que Ele sabe o que é melhor para mim e eu dependo dEle. Isso é temer a Deus. Isso é temer a Deus. A verdadeira sabedoria, queridos, pode vir o ministério de louvor, já vou terminar. A verdadeira sabedoria está em fazer a vontade de Deus, porque a vontade do homem é enganosa. Quem está entendendo? Quero ler um salmo contigo maravilhoso, Salmo 25. Olha só o que vai dizer, preste atenção, Salmo 25, versos do 12 ao 14, olha lá. Aquele que teme o Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Está vendo como é que o temor do Senhor te direciona? E ele ainda diz mais: porque eu vou escolher de acordo com o temor do Senhor? Olha o que me acontece: na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. É para todo mundo? Para aquele que teme a Deus. Então, na hora de escolher,
levar o temor a Deus em consideração me coloca numa posição muito legal, muito abençoado, completamente próspero. Quem está entendendo? Verso 14. O Senhor, olha, isso aqui é coisa linda, hein? Você estava cantando aqui, eu quero conhecer seu coração. Eu quero conhecer. Você não cantou? Seu coração. Você cantou. Agora, olha quem Deus dá a conhecer o coração dele. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Deixa eu te perguntar, olha aqui para mim. Você conta teu segredo para qualquer um? Então por que Deus faria isso? Você quer conhecer os segredos de Deus? Quer mesmo conhecer o coração dele? Isso é mais do que uma música nos teus lábios, mas é um desejo do teu coração? Então tema a Ele, cara. Tema a Deus. Tema a Deus. Temor de Deus te protege. Se você teme a Deus, você não vai fazer uma escolha que contraria a palavra de Deus. Se você teme a Deus, você não vai pecar contra Ele deliberadamente. Se você teme a Deus, você não vai sair do caminho dEle e fazer tudo que você sabe que não tem que fazer, porque o temor de Deus está em alta. Agora, se o temor de Deus baixa, eu começo a viver de qualquer maneira, eu já estou na mão das trevas, pronto para ser exterminado, porque o temor a Deus caiu. Às vezes o problema da pessoa que peca não é que ela não ama a Deus. Ela ama a Deus, mas é que o temor foi embora. Pastora Daisy, né? Ela conta essa história naquela matéria, as realidades da nova criatura, lá na Escola Atos. Tem um pastor americano que o ministério dele começou a crescer muito. Crescer muito, crescer muito. E ele comprou rede de televisão, e o programa dele de televisão se tornou nacional, rede nacional, e ele ficou muito famoso. Mas ele caiu. Ele caiu com questões financeiras, questões de dinheiro, questão de mulheres, caiu, muito feio, e se arrasou mesmo, perdeu tudo. O inferno entrou na vida dele, ele deu brecha, e aí foram fazer uma entrevista com ele uma vez, e perguntaram para ele: o que foi que aconteceu com você? Um homem tão usado por Deus, um ministério tão grande, Deus te exaltou tanto, você deixou de amar a Deus, porque você começou a viver essa vida de pecado, você começou a entrar por esse caminho, o que aconteceu com você, como é que isso começou? A resposta dele: eu não deixei de amar a Deus, eu só perdi o temor. Perdeu o temor. Faz o negócio errado hoje, fica assim, não aconteceu nada. Amanhã dá um passo a mais, não aconteceu nada. Deus é misericordioso, dá um passo a mais. Dá mais um passo aqui. Aí sabe o que acontece? A gente é enganado pela bondade de Deus, porque Deus é bondoso, Ele é longânimo, Ele não exerce juízo logo. A gente acha que Ele está aprovando, mas Ele não está aprovando. Ele está te dando a oportunidade de você se arrepender, e a mim também. Achou? Romanos 2,4. Põe para mim, Isa, por favor. É o Espírito Santo que levanta esses versos assim, gente, que eu não preparo, que Ele quer te abençoar. Romanos 2,4. Ou desprezas, presta atenção, gente, anota esse verso para você nunca mais esquecer. Ou desprezas
a riqueza de sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Ele está só perguntando, será que você está ignorando que a bondade de Deus e a longanimidade, Ele está te tolerando só para você se arrepender? Não é porque Ele está aprovando um estilo de vida longe dEle, mas é a tolerância dEle para te conduzir ao arrependimento. O temor de Deus é algo que não pode cair do nosso espírito, cara. O temor de Deus é nossa segurança, gente. Porque quando o julgamento vem de Deus, por causa de uma vida afastada dEle, é duro. O julgamento, quando vem, é muito duro. Está escrito lá em 1 Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que já dormiram. Aí ele vai dizer assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então até mesmo na repreensão e julgamento de Deus é manifestação do amor para a gente não ir para o inferno. Mas se você julgar você mesmo, Ele não te julga. Se a gente faz a correção que tem que fazer, a gente não chega ao ponto de receber juízo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas como a gente muitas vezes é enganado pela bondade de Deus, a gente acaba sendo julgado. Pode voltar, Isa. Então preste atenção. Quero fechar com isso essa noite. Na hora de fazer uma escolha e tomar uma decisão, considere o temor de Deus. Obrigado, Isa. Aí, volta. Aí. Temer a Deus não é um sentimento, é um comportamento. Não é sentimento, é como eu me comporto. Então olho para a tua vida. Foi isso que ele falou de Jó. Tem visto o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. Fiel, temente, se desvia do mal, reto e íntegro. Está falando de sentimento ou está falando de como ele se comportava? Temer a Deus não é sentimento. Temer a Deus é como eu me comporto. Então olho para a vida de uma pessoa, eu já sei se ela é temente a Deus ou não. Você olha para a minha vida, você vai saber se eu sou temente a Deus ou não, pela maneira que eu me comporto, pela maneira que eu conduzo a minha vida. Amém, igreja? Cara, você está completamente equipado para fazer boas escolhas e tomar boas decisões que vão construir a tua vida. Eu declaro sobre a tua vida espírito de discernimento, espírito de sabedoria, espírito de revelação, discernimento de espírito, para você identificar as armadilhas e fazer boas escolhas e tomar boas decisões que vão construir a sua vida e não destruir. Eu declaro espírito de discernimento para você escolher vida e não morte. Eu declaro espírito de sabedoria para você escolher a bênção e não a maldição. Fique de pé, vamos adorar a Deus. Vamos, equipe.